Ele entrou no tribunal como se estivesse chegando a um lugar onde nada realmente importava. Sentou-se, encostou no banco e abriu um sorriso que não tinha nada de nervoso ou confuso. Era um sorriso vazio, quase gelado. Minutos depois, enquanto todos aguardavam a decisão que definiria o resto da sua vida, ele bocejou, fechou os olhos e dormiu. Dormiu diante do juiz, diante da família da vítima, diante de uma comunidade inteira ferida pela perda de uma senhora de 81 anos. Para quem estava ali, não foi apenas chocante, foi inquietante. Era como observar alguém completamente desconectado da gravidade do que havia feito. Esse era David Moses, um adolescente cuja atitude no tribunal se tornaria tão comentada quanto o crime em si. O caso envolvia a invasão da casa de uma idosa indefesa, a participação de irmãos, e uma consequência que abalou profundamente a região quando parte dos envolvidos recebeu a chance de recomeçar anos depois. A vítima, Dorothy Session, era conhecida como a avó gentil do bairro, frágil, educada, do tipo que cumprimentava todos pela manhã, mantendo uma rotina simples e tranquila. Nada no seu estilo de vida apontava para perigo. Mas, numa madrugada de 2012, o que sempre foi previsível virou caos. Policiais foram chamados à sua casa depois que uma neta encontrou a porta arrombada. Por dentro, o cenário estava irregular. Móveis revirados, objetos caídos, silêncio absoluto. No quarto, Dorothy estava caída no chão, sem reação. As marcas deixadas no local deixavam claro que ela havia lutado para sobreviver. A investigação começou imediatamente. E, conforme evidências eram reunidas, 3 nomes apareciam com cada vez mais força: David Moses, sua irmã mais nova Catalan Nash e a irmã mais velha, Iri. Todos adolescentes. A acusação era pesada: invasão, roubo e a morte de uma mulher que não teve chance de se defender. David, na época com 16 anos, não era visto como alguém violento, mas era descrito por vizinhos como inquieto, impulsivo e sem limites. Um garoto que desafiava qualquer autoridade, que raramente considerava as consequências de seus atos. Catalan, com apenas 15, seguia mais o comportamento do irmão do que suas próprias convicções. Já Iri, mais velha, tentava manter distância de problemas, mas naquela noite, segundo os investigadores, estava junto quando a casa de Dorothy foi invadida. O trio teria entrado para furtar o local, mas Dorothy acordou, tentou impedir o avanço, e a situação saiu do controle. O que deveria ser um crime rápido se transformou em uma tragédia irreversível. Quando os detetives finalmente prenderam os suspeitos, outro detalhe perturbador chamou atenção: David mal reagiu ao ser detido. Nenhum sinal de medo ou arrependimento, apenas indiferença. O julgamento trouxe à tona provas incontestáveis: a entrada forçada, objetos levados, impressões digitais e o caminho cronológico dos fatos. Embora fossem menores, o impacto do crime levou o tribunal a julgá-los como adultos. Mas, mesmo diante da rigidez de um processo como esse, o comportamento de David continuava sendo o ponto mais desconcertante. No dia da sentença, o tribunal estava lotado. Famílias de ambos os lados, jornalistas, policiais, todos aguardavam o pronunciamento final do juiz. E foi exatamente nesse momento que David virou o centro das atenções de novo. Sentado, ele abriu um sorriso que crescia devagar, como se estivesse presenciando algo sem a menor importância. Quando o juiz começou a falar, ele deu um longo bocejo. E depois, simplesmente, apagou. Um jovem dormindo enquanto o magistrado descrevia os motivos que o levariam à prisão perpétua. A expressão das pessoas ao redor misturava indignação, perplexidade e até medo. No final, todos foram considerados culpados. David recebeu pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade antecipada. Catalan e Iri, por serem mais jovens, receberam sentenças de 25 anos à prisão perpétua, com possibilidade de revisão. Familiares das irmãs se solidarizaram com a família Session, dizendo que, apesar do laço afetivo, compreendiam a dor causada e reconheciam a gravidade do que havia acontecido. Um detalhe que marcou o julgamento foi a participação de Iri. A acusação destacou que ela poderia ter pedido ajuda durante o crime. Segundo o Ministério Público, ela ouviu os pedidos de socorro de Dorothy e não fez nada. Bastaria ter discado para o serviço de emergência, mesmo em silêncio, e a história poderia ter sido diferente. Antes da sentença, ela chegou a receber uma oferta de acordo que reduziria sua pena em pelo menos 10 anos. Mas recusou, alegando que não teria justiça em aceitar algo que considerava injusto. Depois, em uma carta enviada ao juiz, pediu a substituição de seu advogado, argumentando que não teve um julgamento adequado.
O pedido foi negado. Para o tribunal, faltava a ela assumir responsabilidade pelo que ocorreu. Anos se passaram, e a legislação da Califórnia mudou. Novas regras exigiam que sentenças longas aplicadas a menores de idade fossem reavaliadas, levando em consideração o potencial de reabilitação. Com isso, Catalã e Iri passaram a ser analisadas de novo. Depois de uma década encarceradas, profissionais concluíram que ambas não representavam mais risco à sociedade. Elas foram libertadas, decisão que revoltou parte da comunidade e até promotores, que viam na mudança da lei um apagamento parcial do passado. David Moses também teve o direito de pedir ressentença. Mas quando ele voltou ao tribunal, anos mais velho, o impacto foi outro. O tempo havia passado, mas o olhar. O juiz percebeu algo familiar. A mesma ausência de entendimento sobre o peso da própria história. O juiz analisou tudo. O comportamento de David no primeiro julgamento, seu histórico enquanto estava detido, os relatórios sobre sua postura com funcionários do sistema prisional e, principalmente, a completa ausência de arrependimento. A nova legislação havia sido criada para permitir que jovens infratores, após anos de maturação e terapia, demonstrassem mudança genuína. Mas, diante de David, nada disso apareceu. Nenhuma reflexão, nenhum entendimento do impacto do que havia acontecido, nenhuma tentativa real de reconstruir a própria consciência. Foi então que o tribunal tomou uma decisão rara. O juiz concluiu que, mesmo sob uma lei feita para oferecer novas oportunidades, David Moses não apresentava qualquer sinal de transformação. A pena dele foi reafirmada: prisão perpétua, sem possibilidade de revisão. Nada de audiência futura, nada de prazo reduzido, nada de reinício. A porta que a legislação havia aberto para muitos jovens simplesmente não existia para ele, não por falta de chance, mas por falta de mudança. E quando a sentença final foi lida, a reação dele foi a mesma de anos atrás. Nenhum abalo, nenhum questionamento, nenhum indício de que compreendia o peso daquela decisão. Apenas aquele olhar vazio, desconectado, como se estivesse ouvindo algo que não tinha relação com sua própria vida. Para a família de Dorothy, não houve comemoração. Não existe vitória quando o preço pago é a vida de alguém amado. Mas houve um alívio silencioso, o sentimento de que, depois de tantos anos de audiências, recursos, relatórios e revisões, aquela parte da história finalmente chegava ao fim. O responsável não deixaria o sistema prisional. Nunca mais. Um crime que abalou uma comunidade inteira. Um comportamento no tribunal que chamou a atenção do país. Duas irmãs que, com o passar dos anos e sob novas regras, conseguiram reconstruir um caminho e conquistar a liberdade. E um jovem que seguiu por outra rota, não por falta de oportunidade, mas porque não demonstrou nada que indicasse evolução moral ou emocional. No fim, a mensagem é clara: arrependimento importa, crescimento importa, mudança importa. E David Moses não mostrou nada disso. Às vezes, as cicatrizes deixadas por um crime não vêm apenas da violência cometida, mas da maneira como o responsável se comporta depois, sem remorso, sem empatia, sem qualquer traço de humanidade. Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião nos comentários. Jovens envolvidos em crimes violentos deveriam ter direito à revisão de pena por causa da idade? Ou existem casos em que a gravidade do que foi feito ultrapassa qualquer argumento sobre juventude? E se quiser continuar acompanhando histórias reais investigadas com profundidade, assista ao próximo vídeo no canal.